a fazer, da pessoa mesmo ter provocado, não ter provocado, enfim. Agora, por exemplo, esse caso de separação, né? Vai casar com a outra, vai ser feliz com a outra, vai... Não te interessa. Não te interessa. Porque assim, aí a pessoa já não está mais interferindo diretamente na tua vida. Aí é questão de terapia, lide com isso, né? É questão de desapego, enfim. Ultrapassa daquele ponto onde existe realmente uma importância na vida da pessoa de ter aquela informação. Né? Então eu vejo dessa forma, não sei meus colegas como trabalham. A pergunta que ela fez, assim, meu marido tem outra. Quando ela pergunta, meu marido tem outra, ela já sabe que tem. Ela vem na certeza que existe outra. Normalmente, quando eu abro o tarô e o tarô me diz que existe um relacionamento fracassado, falido, eu sou muito de jogar a pergunta, não sei se é certo ou não é. Eu digo, o que foi que você fez até hoje em favor desse casamento? O que você empreendeu nesse casamento? Por que você está com essa dúvida? Como você está se relacionando? Você, como mulher, tem sido a mulher que esse homem esperou de você? Então, se você foi tudo isso, invista mais. Busque esse homem. Procure reconquistá-lo. Eu já estou dizendo que é filho. Mas não tem. Procure reconquistá-lo. Porque todo amor, todo relacionamento marido e mulher, ou qualquer coisa, em que tem duas pessoas, a gente tem que estar sempre botando água naquela plantinha. Porque se essa água, se esse carinho, se essa atenção, tudo isso que a gente não colocar, finalmente vai buscar lá fora, vai se sentir desprestigiado. Então, quando a gente faz isso, aí normalmente tem outra pergunta. O que é que eu vou fazer? Já estou dizendo que você está fazendo. Ele tem outra, busque o caminho, tenha certeza disso. Eu nunca digo que ele tem outra. Porque existem alguns casos assim, que é meio duvidoso de você dizer, não adianta chegar e dizer o que acontece, mas é muito pesado você, na minha opinião, dizer assim, tem outra, está com outra, né? Eu mando que ela invista naquele relacionamento, veja aquele homem ou veja aquela mulher, como ela, até que ele empreendeu, esse amor, esse carinho, até onde vem, para que ele procure resgatar. Essa situação que envolve a outra pessoa, ela tem um parâmetro que é exatamente a visão que esse consulente ou essa consulente tem do outro. Esse parâmetro é o seguinte: quando o consulente chega queixoso do seu relacionamento, ele está colocando aquilo que ele está sentindo naquele momento em relação ao outro. Ok, relacionamento não funciona se as duas partes não quiserem. As duas partes têm que querer. Tá? E há situações, se você, de certa forma, mexe no ponto nevrálgico, ou seja, no ponto de tensão, você aumenta o grau de ansiedade do consulente. O consulente, às vezes, quer saber, mas não está preparado. Isso é muito sério. E é importante avaliar nesses casos esse estado psicológico do consulente. Como é a cabeça dele ou dela, como esse consulente está emocionalmente, psicologicamente, enfim. Eu considero isso salutar. Agora, esses apontamentos que envolvam traição, né, essa ideia que vem do século XVIII, século XIX, até meados do século XX, em que sempre existia uma leitura baseada em sim e não. A leitura do século XIX, por exemplo, era basicamente: vou casar, se eu vou ficar rico, se eu vou morrer tal dia, tal data, vou ficar doente, alguém vai me trair. Isso veio até meados do século XX acontecendo. Depois dos anos 50, anos 60, principalmente nos anos 70, houve um boom, uma transformação
conceitual de linguagem. Ou seja, o tarô passou também a ser uma ponte de auxílio à consciência da outra pessoa. E aí as pessoas começaram também a ser levadas a questionar o papel que elas exercem ou exerciam em suas vidas. Um exemplo, se o indivíduo ele não é bem sucedido na sua carreira, a pergunta é, esse indivíduo está na carreira certa? Ele gosta do que ele faz? Ele se valoriza no trabalho que ele faz? Cada vez mais para frente, quando eu falo futuro, na verdade eu estou falando de uma coisa que está muito próxima. Tá? Cada vez mais é o consulente que vai ser levado a se questionar. Cada consulente levado a questionar. E aí a visão do outro também entra nessa leva, onde vai ser preciso, com certeza, para concluir, vai ser preciso o consulente refletir o seu papel dentro da relação. Porque não há oráculo no mundo capaz de ajudar o consulente a transformar a sua relação se ele não quiser fazer isso. O querer se transformar, o querer mudar a sua relação, querer melhorar a sua relação, é o primeiro passo. Por isso que é a pergunta clássica que eu faço. E cara, você quer saber do seu parceiro ou parceira? Você ama ainda? Você o ama? Se não ama, o que você está querendo saber? Você está baseado aí no exercício do ego. E aí, as relações baseadas no ego, você já sabe, né? Descamba para os conflitos, para a competitividade, vira cabo de guerra, não dá certo mais. Eu queria perguntar para a plateia se você tem alguma pergunta para a mesa. Opa, tem aí embaixo lá atrás, deixa eu ir lá. Galera, qual é o seu nome? Luciano, lá de Recife. Eu percebo que vocês, pela primeira vez, eu estou vendo vários tarólogos juntos. E com muita propriedade e orgulho, vocês falam, eu sou tarólogo. Quando você tem uma educação formal, você é médico, você tem um título, um diploma, eu sou médico, eu sou dentista, etc. Em que momento, ou como a gente pode diferenciar, se você, em que momento, ou como é que é dada a titulação do tarólogo? Outra pergunta, como é que nós, como conciliantes, né, podemos identificar que realmente aquele tarólogo não é um tarólogo, ele é formado? Como é que é a formação do tarólogo? E aí mesmo? Há três, vamos dizer assim, classificações nesse universo. Tá? Tarólogo, taromante e tarósofo. Tem uma palavra que equivale a taromante, que é tarotista, tá certo? Só para você poder entender. Tarólogo ficou universalizado para aquele que estuda e pratica, utiliza o tarô. Taromante é a ideia de aquele que utiliza o tarô de forma divinatória. Mantis, que vem de mancia, mancia, que é divinação. E o tarósofo é aquele que filosofa através do tarô, ou seja, ele recria ideias, visões através do tarô. Eu poderia dizer para você que o diploma que eu recebi foi de um Saint Germain, que o anjo Gabriel chegou para mim e me certificou, porque na verdade a formação de um tarólogo, e eu volto àquele ponto que eu falei no início, a consagração do tarô se faz com a verdade. O que vai te dizer, vai te falar que você é um tarólogo, não é você, é o público que te atende. Quando esse público ele começa a trabalhar, ter uma visão em cima do teu trabalho, melhor dizendo, e apontar para você que você está preparado, você está amadurecido, você chegou num papel de tarô. Sendo que qualquer pessoa que trabalha com oráculos nunca pode dizer, acabei de estudar, estou preparado. Isso é um estudo para a vida toda.
É um estudo inesgotável. Você acha que parou ali e vai aparecer sempre outra informação e outra informação. Então não existe certificação. Ou uma tentativa na Europa e nos Estados Unidos de criar universidades, sindicatos e núcleos de profissionalização. Mas quem, por exemplo, quem que certificou Jung que ele era psicólogo? O psicoanalista, né? O psicólogo, né? Quem certificou o primeiro médico que ele era médico? Na verdade, tudo surge de um ponto onde existe uma formação de valores. E esses valores passam por aqueles livros que o Léo falou, a Giane, que envolve a humildade, o sigilo, a responsabilidade, o respeito, enfim, a ética, né? Quem vai te dizer, como eu repito, quem vai te dizer que você é um tarólogo ou não é o público. E isso é um processo que eu posso dizer. Todo mundo é tarólogo, que coloca a carta pode ser tarólogo. Tá? Agora, aquilo que vai levar a ser um tarólogo profissional, só o tempo, a experiência e a preparação. Complementando, então, a gente não se forma, mas a gente se informa, né? A gente passa a vida estudando. E eu acho que existem duas formas de você identificar o profissional, que é por indicação, tá? E por conteúdo publicado. Mesmo que esse conteúdo publicado seja um conteúdo independente, um blog, alguma coisa assim, também é uma forma de você conhecer um pouco do trabalho sem necessariamente ter feito a consulta. Porque a pessoa publicando alguma coisa, aquilo diz muito a respeito de como a pessoa pensa, de como a pessoa trabalha e de como ela vê e lida, né, com as cartas. Então, eu diria assim, apesar da gente não ter diploma, a gente tem outros meios de divulgar o que a gente faz e de atestar a confiabilidade disso. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Meu amigo, é uma situação delicada que eu não sei se algum de vocês já passou por ela. Se você, numa leitura, ser levado a concluir a eminente e breve morte daquele consulente, é mais ético você dizer isso para ele, ou mais prudente você dizer em outras palavras que ele está passando por riscos. Quem? Olha, essa é uma pergunta que normalmente acontece. Você abre o tarô, a pergunta como está a minha saúde, e vê que está uma saúde precária, certo? Existem jogos que podem dizer isso. Agora, você chegar junto de uma pessoa, dizer, você estou doente. Não, você agora vai morrer, prepare o caixão, porque não tem mais o que fazer. Parece que está tudo na frente do carro, não é? Então, aí ela diz, ética. Como é que você vai lidar com essa situação? Você está doente? Tá. Se cuide. Vai ao médico. Faça outros exames, novos exames. Cuide da sua saúde. A saúde é boa. Você procure dar força e energia aí para procurar se melhorar. Lá na frente, a situação dele for o final, mas no final ele vai morrer. Não precisou você mandar ele comprar logo o caixão, né? Posso passar para outra pergunta? Aqui. Boa tarde, meu nome é Márcia. Em primeiro lugar, agradecer pelos esclarecimentos, vamos estar de parabéns. Segundo, para falar que tem uma coisa, uma dúvida que vem batendo, até o Giancarlo falou em Jung, que é o seguinte, eu como taróloga também, me vejo o seguinte, se pela teoria junguiana, pelo que eu sei, a leitura do tarô é a leitura do inconsciente, não é isso? Porque, como eu sei, o meu consulente, eu vou entrar em contato com o inconsciente dele. Tá. Mas se esse consulente está, digamos assim, muito obcecado por uma pessoa, uma pessoa que esteja apaixonada, né? E só pensa naquela pessoa, está fazendo a consulta, mas pensando numa pessoa, tentou. Será que o inconsciente dessa pessoa, por quem o consulente
está envolvido. Não vai interferir na leitura das cartas, ou seja, de você dar uma interpretação para mim, digamos assim, eu estou aqui muito envolvida com uma pessoa e, de repente, sair nas cartas a interpretação da pessoa com quem eu estou envolvida. Isso pode acontecer, seria uma das margens de erro do tarô. Na minha experiência, raramente. Mas aí a gente cai naquela questão do envolvimento, né? Quanto mais envolvido a gente está, enfim, a gente tende a puxar para o lado. Mas assim, eu quero também depois passar para os meus colegas, mas eu vejo muito o tarô como um pacto. Né? Um pacto que a gente estabelece e que, de certa forma, a gente tenta seguir no sentido de que eu sempre peço, assim, sabe, para qual for que seja a energia responsável por movimentar isso, seja os espíritos, ou seja a entropia, não sei onde é que está a resposta do tarô, mas que me forneça as respostas objetivas. Porque, afinal de contas, as pessoas estão ali, claro, muitas delas vêm com muita expectativa para ouvir aquilo que ela quer ouvir, né, como foi falado pelo Alexander. Mas, assim, na minha experiência, não é forte o suficiente o desejo da pessoa a ponto de mudar a verdade do que é mostrado ali na carta. Mas, curiosamente, quando a gente joga pra gente mesmo, às vezes isso acontece. Até complementando essa visão, quando você fala inconsciente, né, a gente não pode pensar numa coisa rasa. Né? Falando num universo que é muito desconhecido, tá? Cujas propriedades nós não conseguimos mensurar. Então parece que quando a gente fala de inconsciente é lugar comum. Não, não é lugar comum. Tá? Certamente, quando essa cliente, esse consulente, melhor dizendo, chega a falar, estou envolvido com uma pessoa, só pensa na pessoa, no íntimo dessa pessoa, na parte mais sensível do inconsciente, ela já tem resposta, que vai dar ou não certo. Tá? E aí o tarô vai chegar como um gancho. Porque o tarô também vai falar, por exemplo, através de um arcano como o 15, o diabo, o nível de obsessão daquela pessoa. E se é obsessão, aí, querida, tratar terapeuticamente. Aí tem que entrar psicólogo, psicoterapeuta, porque extrapola o limite do tarô. O tarô não pode substituir um psicólogo, não pode substituir um médico, ele vai ser um complemento. Nós, muitas vezes, vamos dar até, em alguns casos, informações maiores que um terapeuta. Em alguns casos. Porque a gente analisa o ponto cego. Agora, esse ponto cego, quando esbarra na consciência desse consulente ou dessa consulente, criou atrito. É quando aquela consulente fala assim, esse trabalho de subscrição é uma merda. Esse tarólogo não presta. Porque ele não falou o que ela queria. E nós não estamos para falar o que a pessoa quer. Nós estamos para falar o que a pessoa precisa. Para encerrar aqui a última perguntinha. Bom, meu nome é Adriano. Eu queria saber, na verdade eu entendi que vocês falaram que quem busca um tarólogo, ele tem alguma dúvida, algum questionamento, ele está com algum problema e queria um esclarecimento de um tarólogo. Eu queria saber se já chegou para algum de vocês alguém querendo saber só do futuro, alguém que não tinha um problema específico e queria um esclarecimento para o futuro. É mais difícil para o tarólogo identificar alguma coisa de um futuro que não é certo, de tentar esclarecer para alguém aquilo que ainda está para acontecer, que ela não tem expectativa para aquilo ali. Sim, é curioso porque a pessoa que procura só o futuro, ela quer especular. Né? E muitas vezes a gente não tem embasamento, a pessoa não tem embasamento daquilo que ela quer saber. Ela quer saber se ela vai, por exemplo, transar com o namoradinho e conheceu ontem. Entenda, transar com o namoradinho, desculpem o, né? Mas ela quer saber especificamente, mas ela não sabe como. E a gente vai como? A gente vai ver as coisas, a gente vai tirar e falar, sugerir as coisas. Então, existem essas perguntas, a gente tem que tomar todo cuidado com a pessoa que procura só o futuro.
Até porque a gente não tem domínio do futuro, assim como, né, as pessoas pensam que nós sabemos tudo e daqui um pouco a gente vai comer um frango assado, por exemplo, feito de tal jeito, tal coisa. Não é desse jeito, né? Então, sim, e cabe à pessoa, cabe ao tarólogo, no caso, buscar saber o porquê que ela quer saber aquele futuro, por que ela tem tanto interesse, tanta gana de saber aquela informação, de ter aquela informação. No meu caso, por exemplo, é assim. Então eu faço, acho que como a Neuza já colocou outras vezes. Por que você quer saber disso especificamente? O que isso vai, o que é de relevante agora para você? E de onde nós vamos partir? De onde o oráculo vai partir? Né? De ontem, do passado, de agora, desse ponto, para que você quer essa informação especificamente? Então, são questões assim, é comum, são lugares comuns, assim, saber o futuro. Tem pessoas que não querem saber de nada, eu não quero nada agora, quero saber o que vai vir. Então, como é que eu vou saber para onde eu vou, para onde a gente vai, se você não contar o mínimo do que você quer, do que você está vendo, do que a gente está vendo? Então, são questões, se eu respondi, vamos ver o que eles vão falar. Qual é o seu nome? Adriano. Adriano, parte da premissa, se o consulente quer saber do futuro, o presente dele já é uma droga. Tá certo? Essa é uma premissa. Ele está te confortável em alguma coisa. Tá? Agora, essa relação que o consulente quer saber do futuro, tá? É normalmente baseado na necessidade de segurança, que a pessoa quer saber onde pisa, ou de se proteger de algum evento, de alguma ameaça, risco, perda ou algo parecido. Tá? Porque mesmo que a pessoa, você chegue para a pessoa e fale assim, de um lado, você vai ganhar uma bonificação, você pode crescer nesse lugar. E na outra, você diz assim, olha, cuidado com tal lugar, para você não ter um problema de ficar doente. Entre a pessoa acreditar na bonificação e ficar doente, ela vai acreditar em ficar doente. Que a tendência da mente humana é apostar na falha. Tanto é que vocês devem ter essa experiência, que é tarólogo aqui na plateia, do consulente falou assim, aquilo que você falou que ia dar errado, deu certo. Aquilo que você falou que ia dar errado, deu tudo certinho. Ele lembra detalhes das coisas mais incômodas. Tá? E um outro esclarecimento para a gente poder encerrar, não sei se a Nilza vai falar ou mais alguém, mas quando se fala de futuro em análise, e esse futuro, por exemplo, analisado em pormenores, tipo, estou vendo no futuro uma morena, você viajando para tal lugar, num país tal, não é tarô, é vidência. Só para esclarecer, tá? Porque existe um patamar entre vidência, o lado parapsicológico do indivíduo, e a leitura técnica do tarô. Tarô, você pode até ter pistas de uma carta da corte para descrever uma pessoa, mas detalhes só o vidente realmente vai dar. E ninguém, assim, tarólogo e vidente são coisas distintas. Você pode ter videntes que são tarólogos, mas nem todos os tarólogos são videntes. Basicamente isso para ficar claro, para não ficar confuso esse conceito de que a gente está sempre lendo o futuro. E, na verdade, muitas vezes a gente está apenas mostrando possibilidades, prognosticando o futuro. Fazendo uma complementação super rápida, assim, agora de uma forma mais pragmática, às vezes a pessoa realmente não tem uma pergunta específica. Então, cabe a nós, tipo, ok, quero saber do futuro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar métodos, né, onde nós analisamos áreas. Então, a partir dessas áreas, a gente pode dar um prognóstico, uma tendência, né? Por exemplo, o método Mandala, que ele trabalha com 12 casas, cada casa análoga a uma área, né, da vida da pessoa que perguntou. Então, através daquilo, a gente consegue fazer também leituras de futuro sem perguntas específicas. Né? Só para complementar, assim, a nível de atendimento, como isso acontece. Eu citei um método, existem outros, né, mais complexos, outros um pouco mais simples, mas assim, não é que dê para trabalhar, mas o que a gente está discutindo aqui, que não dê para trabalhar, mas o que a gente está discutindo aqui é o que é o cerne da questão. O que mobiliza a pessoa a fazer a consulta, às vezes, a pessoa diz que é uma curiosidade, mas no fundo é uma inquietude. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai ter que encerrar essa mesa. Eu vou continuar com a próxima palestra, que é sobre baralho cigano,
Eu queria aproveitar os convidados aqui da mesa de tarô, quem quisesse permanecer, porque a ideia, o que eu vou passar agora é uma questão de uma releitura do baralho cigano em relação com outros oráculos. Todos aqui da mesa estudam de alguma maneira o baralho cigano e agradecer a vocês por essa noite bonita que a gente fez aqui, agradecer a presença de todos. Quem quiser ficar aqui para discutir comigo o baralho cigano pode ficar, quem tiver seus compromissos pode estar livre para poder sair. E a gente vai encerrar aqui essa conversa sobre o tarô. Eu vou iniciar agora o nosso novo assunto, que é o baralho cigano ou Petit Lenormand. Tá? Bom, qual a minha proposta com essa fala com vocês aqui? O título da palestra é Baralho Cigano Vislumbrando Novos Horizontes. Eu resumo um pouquinho isso como tirar o baralho cigano da cozinha e trazer para a sala, né? Porque dentro desse universo oracular, isso foi tema do meu primeiro encontro de baralho cigano no Rio de Janeiro, você acabar atribuindo um valor maior a um oráculo, um menor ao outro. A cartomancia, tadinha, é o lixo dos oráculos, né? Ele é jogadinho lá no canto, cartomante, você já olha torto. Aí, vamos embora botar que, geralmente, a astrologia ela se coloca como a grande arte mântica, top, né? E o tarô vem em segundo plano, aí alguns astrólogos olham o tarô torto, e o tarô olha os cartomantes de forma torta, como se não fosse cartomante, né? Então, a gente está chegando hoje num momento onde está se construindo um novo paradigma nessa parte oracular, que é, depois desse processo de psicologização, de relativização, todo que aconteceu com o diálogo da psicologia junguiana, com os oráculos, a gente está retornando hoje por uma abordagem mais objetiva, mais factual, mais direta, né? Eu não entendo isso como uma subtração, mas como um resgate para poder adicionar já a toda essa metodologia utilizada, essa linguagem utilizada antes. Então, nisso, o baralho cigano, ele começa a emergir com muita força nos últimos, mais ou menos, 5 anos. Né? Falou-se muito sobre tarô nos anos 80 e 90, muitas obras publicadas, muitos baralhos criados, mas muitos baralhos mesmo. E, de repente, o Petit Lenormand começou a ser redescoberto. Até tem um estudo de uma palestra minha que é Redescobrindo o Baralho Cigano. Eu digo que esse pode. Então, o que a gente está tentando trazer hoje é um nivelamento. Né? Você pegar a cartomancia, eu estou colocando o baralho cigano de frente e estou trazendo para eles sibilas, que são outros baralhos com imagens que são muito comuns na Europa, e as cartas de jogar também, mostrando, né, que eles têm o seu valor, não tem de forma alguma nada que os torne inferior a outros oráculos, até porque você vai no astrólogo, vai no tarólogo, vai no cartomante e você acaba saindo com as mesmas respostas. Né? Todos esses oráculos existem hoje porque atendem às necessidades de quem os procura. Então, não há, no meu ponto de vista, o porquê você ficar hierarquizando, né, dizendo que um é melhor, outro é pior, porque um tem mais estudo, outro tem menos estudo. A gente fala da astrologia com milhares de anos aí de estudo, o tarô com alguns séculos, o baralho cigano com 200 anos. As cartas em si surgiram mais ou menos no século XIV, XV, né? Então, de lá para cá, muita coisa foi feita dentro desse universo. Cartomante, o tarô se sobressaiu, foi onde foi construído o maior campo de conhecimento, foi desenvolvido um estudo específico dele. Então, a gente vai assim, foi no cartomante ou foi no tarólogo? Isso aí é uma redundância, quem foi no tarólogo foi no cartomante, né? Então, a gente está vendo que esse universo cartomântico está surgindo com força agora, né? E ele está sofrendo uma releitura. Né? Você vê, os Estados Unidos hoje em dia estão sendo um grande propulsor aí na produção de especialistas de livros de baralho cigano, e vem com uma proposta que, a meu ver, é limitadora. Você pega o Petit Lenormand e o baralho cigano, eles falam que você tem que ler com muitas cartas e só decorando palavra-chave, e começa a fazer uma diferenciação entre oráculos que é completamente irreal. No estilo tarô é filosófico e espiritual, e o baralho cigano é factual e objetivo. Então, se eu for pensar assim, quem é o tarô? Quem é que
vai procurar consulta para saber se, como é que está a minha... Vamos filosofar acerca da minha vida, analise meus níveis kármicos e minha espiritualidade máxima agora. Não vai, escola ainda é pouco. Você vai chegar lá e perguntar assim, vem cá, ele volta para mim?